Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar de uma das sagas mais amadas aí pelo nosso público, que é a franquia Arkham, talvez o maior sucesso entre os games de super-herói, para falar um pouco sobre as referências dos quadrinhos do Batman dentro do universo dos jogos, que talvez seja a adaptação mais fiel aos quadrinhos entre cinema, animações, jogos como um todo, porque é realmente um mergulho nos quadrinhos em formato de jogo. E para explorar essas principais referências dentro de Arkham Asylum, City, Origins e Night, convidamos o nosso grande amigo Felipe do canal Grand Arkham, que é especializado aí na saga Arkham e vai estar narrando aí metade da lista junto com a gente. O canal dele vai estar na descrição e no comentário fixado, e lá você pode se inscrever, curtir também os vídeos dele, que são de ótima qualidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em Batman Arkham Origins, a gente tem o primeiro duelo entre o Batman e o Bane lá no Hotel Real de Gotham, que a conclusão dele ali, pelo menos da primeira parte da luta, que ainda é dentro do hotel, temos uma cena muito icônica que é o Bane levantando o Batman ali por cima da sua cabeça e fazendo uma menção de que vai dar aquela famosa joelhada que a gente viu lá no arco A Queda do Morcego, mais precisamente em Batman 497, quando ele quebra o Batman praticamente ao meio, sendo essa talvez a derrota mais icônica do Batman, que o jogo tentou imitar, mas acabou que o Bane só lançou o Batman pela janela e não deu aquele famoso golpe. The bat is broken. Mas não é só nesse ponto que Arkham Origins se inspira bastante nesse grande arco da Queda do Morcego, porque aqui, diferente de Arkham Asylum e principalmente de Arkham City, o Bane não é burro, né? Ele é um cara estratégico, um cara que descobre a verdadeira identidade do Batman, assim como é nos quadrinhos também, inclusive invade a Batcaverna, quase mata o Alfred. Então mostra que o Bane é um cara que consegue deixar o Batman completamente sem chão, né? Ele não tem identidade secreta, ele não tem superioridade física, estratégica, nada, né? É um confronto extremamente equilibrado entre os dois, é o rival mais difícil que o Batman já enfrentou até então. Então toda a forma com qual o jogo constrói essa rivalidade entre Batman e Bane é muitíssimo inspirado no arco da Queda do Morcego, e tem referências visuais diretas que também funcionam muito bem e são, acho que, perceptíveis para quase qualquer fã aí de longa data do Batman. E eu queria agradecer ao Rafael pela oportunidade de vir apresentar um pouco de Arkham aqui pra vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre HQs, né, que foram referenciadas em Arkham de alguma maneira. Então eu trouxe 5 aqui que eu me lembro, né, de cabeça, que são as minhas favoritas. Então vamos lá, vou começar aqui com uma das minhas favoritas também, que é a Terra de Ninguém. Arkham City, em seu núcleo, é bem parecido com a história No Man's Land, ou Terra de Ninguém, onde Gotham vira uma terra de ninguém após um forte terremoto dizimar a cidade e o governo pouco se lixar com a situação. Na história, vemos diferentes vilões começando a controlar partes específicas da cidade com as suas gangues, algo que acontece em Arkham City com Coringa, Pinguim e Duas Caras tendo o controle de diferentes territórios da prisão, que era realmente uma terra de ninguém. A região de Amusement Mile do mapa do jogo também foi devastada por terremotos que deixaram grande parte dela debaixo d'água, o que combina com elementos de Terra de Ninguém. Curiosamente, em um dos trailers de Arkham City, era possível ver o nome No Man's Land escrito em uma placa, porém, por algum motivo, isso foi removido da versão final do jogo. As Crônicas de Arkham são com certeza uma das missões secundárias mais icônicas de Batman Arkham Asylum, até por ser praticamente a única, né, junto com as charadas e os troféus do Charada. E tem algo muito especial por trás delas, que elas narram a história do Amadeus Arkham, o fundador, né, do asilo Elizabeth Arkham. E no final a gente descobre que esse narrador misterioso é na realidade o Quincy Sharp, o atual diretor do asilo, né, aquele que a gente vê lá na cena de abertura, que tem uns delírios, ele pensa ser meio que o sucessor espiritual do Amadeus Arkham e registra toda a história dele ali, desde a ideia que ele teve de construir uma casa para provar de que ninguém, né, tá além da cura, e que no final ele mesmo acabou sendo preso no próprio manicômio.
E é claro que essa subtrama se inspira diretamente na obra Arkham, uma série a casa e um sério mundo do Grant Morrison, lançado lá em 89, né, que foi um dos quadrinhos mais icônicos aí dessa década fantástica que o Batman teve nos anos 80, e uma trama muito séria ali, focada na parte psicológica do Batman, do Coringa, do Duas Caras, né, essa relação de loucura que permeia o herói e os seus vilões dentro do Asilo Arkham, e compara ali de forma meio simbólica a trajetória tanto do Batman quanto do Amadeus Arkham, né, de dois caras que tentaram melhorar Gotham, mas que no final acabaram sendo, de certa maneira, consumidos pela loucura da cidade também. E tem vários pontos ali que são expostos durante as Crônicas de Arkham que são diretamente relacionados ao quadrinho. Por exemplo, a morte da mãe do Amadeus Arkham é idêntica nas duas versões, a morte da filha e da esposa dele também são iguais, a maneira que ele é preso no final, no próprio asilo, também é bem parecido. Então são vários elementos ali que vão se encontrando entre as duas tramas. E todo o game de Asilo Arkham, desde essa subtrama até a própria estética, a própria aura, por assim dizer, do jogo, se inspira bastante na trama e no design dessa obra, que é pra mim, talvez ali top 3 melhores quadrinhos do Batman até hoje. A história Longo Dia das Bruxas é referenciada de diferentes maneiras em diferentes jogos. Na HQ, publicada entre 96 e 97, temos uma investigação criminosa sobre mortes de vários diferentes criminosos de Gotham, incluindo pessoas ligadas ao Falcone e Maroni, duas das mais poderosas famílias mafiosas de crime de Gotham, com os assassinatos sendo cometidos por um dos filhos de Carmine Falcone, o Alberto, em Arkham City. Um diálogo entre a Mulher-Gato e o Homem-Calendário faz referência aos eventos de Longo Dia das Bruxas. Não só isso, mas esse diálogo também referencia a HQ Mulher-Gato, Cidade Oculta, lançada em 2004, como uma continuação de Longo Dia das Bruxas. Nessa história, a Mulher-Gato viaja para a Itália para saber mais sobre quem era o seu pai, que ela acreditava ser o Carmine Falcone. Well, well, Julian Day. What are you doing here? Catwoman? How very nice to see you here. Don't get too excited. There's no way I'm letting you free. Not after that Falcone mess. How funny that you should mention that illustrious family. And so close to your birthday. Tell me, are you expecting anything specific from your father this year? What do you mean? Oh, nothing, really. I'll be seeing you, kitty cat. This year or next. Em Arkham Origins, nas suas fitas de áudio, Alberto Falcone faz parecer que já tinha a sua segunda identidade, o assassino Holiday, o feriado, né? Em mente, e já até faz ameaças para Roman Sionis, ou Máscara Negra. Alô, quem está falando? Um amigo da família. Sionis, o que você quer? É só um telefonema social. Para manter contato com a comunidade, digamos. Pode falar. Eu e seu pai não concordamos sempre, mas temos muita coisa em comum. Os mesmos interesses, as mesmas tradições. Eu não posso falar pelo meu pai ou pela minha família. Não foi o que você deu a entender no Kutionota outro dia. Como você sabia que eu estava... Calma, Alberto. Sabemos que depois de boa comida e de um bom vinho, é normal falar demais, não? Da próxima vez que quiser falar do seu futuro, escolha um lugar mais reservado. E eu sou o dono do restaurante. Alô, Sionis. Mas do que está falando? Que horas são? É a hora de cuidar dos seus negócios, Roman. O vento das mudanças está soprando e os lobos estão descendo para Gotham. Escute bem, seu babaca. Eu não sei quem você é ou para quem trabalha. Eu respondo para alguém mais poderoso do que você. Eu sou mais poderoso do que você. Logo, você vai me dever satisfações. Ninguém fala assim com... Em Arkham Knight, quando Batman encontra a terceira vítima do Professor Pig, o Alfred vai dizer que os eventos daquela missão lembravam muito um dos casos que o herói trabalhou no passado, coincidentemente também se passando no Halloween, e que o Alfred diz que foi um muito longo, fazendo referência à história. Alfred,
Adicione uma terceira vítima à lista. Está ficando cada vez pior, senhor. Eu me lembro até de uma sequência de assassinatos no início de sua carreira, durante o Halloween, se não me engano. Acabou sendo uma noite bem longa. Tentarei identificar o corpo. E mesmo morto, é o Coringa quem carrega as duas referências mais claras do jogo Batman Arkham Knight, envolvendo diretamente as duas perdas mais icônicas da carreira do Batman nos quadrinhos. A primeira referência e a mais importante para todo o arco de Arkham Knight é a Batman Morte em Família de 1986, mais conhecida como o quadrinho em que o Robin é morto pelas mãos do Coringa após ser espancado com um pé de cabra. Resultado esse que foi fruto de uma votação feita entre os fãs, onde por 72 votos de diferença, o Jason Todd foi morto pelo Coringa. Na época ele não era tão popular como o Dick Grayson tinha sido anteriormente, era um personagem um tanto não tão querido assim pelos fãs, então usaram a morte dele para gerar um impacto nos quadrinhos. E o jogo soube utilizar isso de uma maneira até mais macabra do que os quadrinhos, porque da mesma forma que o Robin é sequestrado em Morte em Família, isso também acontece em Arkham Knight por motivos diferentes, né? Não tem todo aquele arco do Robin estar buscando a mãe e viajando para o Irã, nada disso acontece. Por outro lado, a gente tem uma mudança muito mais visceral. O Coringa não mata o Robin, deixa ele preso. Inclusive, né, quando a gente explora o cenário de Arkham Asylum, dá para ver ali uma possível referência à cela onde o Jason Todd esteve preso durante os meses que passou em Arkham. E nesse período, o Coringa engana o Batman, supostamente matando o Robin com um tiro e enviando para o Batman essa gravação, fazendo com que o Batman desista, né, de procurar o seu pupilo e, alguns meses depois, encontre um novo Robin, no caso, o Tim Drake. Isso fez com que o Jason Todd se sentisse traído pelo seu antigo mentor, né? E após tanto tempo de tortura, de sofrimento nas mãos do Coringa, ele acaba se revoltando e voltando toda essa raiva dele contra o Batman. E é tudo isso, né, que desencadeia os eventos de Arkham Knight, onde ele se torna o Cavaleiro de Arkham e, junto com o Espantalho, né, toca o terror lá em Gotham City e, inclusive, consegue desmascarar o Batman, algo que praticamente termina, né, com a carreira do Bruce Wayne como vigilante. Se a gente desconsiderar, é claro, aquela bomba lá chamada Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Bom, e a segunda referência é um quadrinho ainda mais icônico do que Morte em Família, no caso, A Piada Mortal, de Alan Moore, que, para além da origem definitiva do Coringa, nos traz também o maior trauma da carreira do Batman e também da Barbara Gordon, com ela recebendo um tiro do Coringa e ficando tetraplégica, tendo que abandonar sua carreira como Batgirl e se tornando a Oráculo, né? Naquele jogo psicológico do Coringa para tentar afetar tanto o Batman quanto o Gordon. A gente revisita esse momento idêntico aos quadrinhos naquela missão em que a Bárbara é sequestrada pelo Jason Todd e o Batman vai até a Torre do Relógio para investigar a cena do crime. Já que ele está tendo aquelas alucinações com o Coringa, graças ao Titan que ainda circula no sangue dele desde Arkham City, ele relembra daquela noite onde o Coringa está com a mesma roupa e faz as mesmas coisas que nos quadrinhos. A continuidade daquilo não se sabe se é a mesma que houve no quadrinho, mas aquele momento que é o mais icônico do quadrinho foi replicado quase exatamente no jogo e tem um impacto muito parecido no estado que o Batman está naquele momento, né? Porque os dois maiores dilemas dele no jogo são justamente esses traumas com seus antigos pupilos, né? O Robin que ele supostamente abandonou no passado, agora volta para se vingar dele. E a outra pupila que ele deveria talvez ter deixado fora dessa guerra ao crime, mas ele permitiu que ela continuasse se pondo em risco, agora está com o risco de morrer pela sua própria irresponsabilidade. Então, eu acho que o jogo, para uma conclusão de arco do Batman, trouxe dois quadrinhos que são realmente fundamentais para mostrar o quão carregada de sofrimento e de dor é essa jornada do Batman contra o crime em Gotham. Arkham Origins, por ser o início da carreira do Batman como vigilante, tem muitos elementos que vêm da história Batman Ano 1, que também conta os anos iniciais do herói. Nas fitas de áudio, o comissário Loeb conversa com Máscara Negra sobre Arnold Flass, um dos personagens secundários de Batman Ano 1. A surra que o Flass deu em Gordon, assim como a humilhação que ele sofreu mais tarde nas mãos do próprio Gordon, também é mencionada indiretamente nas fitas de áudio. O Loeb mostra o desejo de enviar um dos seus policiais para dar uma lição em Gordon,
Mas o Máscara Negra lembra que eles tentaram essa abordagem com o Flash antes e ela fracassou. Gordon, ele é tão certinho que às vezes penso que ele só quer esfregar isso na nossa cara. Calma, Gillian. Estou te falando, Roman. É hora de tirar o Gordon da folha de pagamento. Para sempre. Chega, Gil. Um policial como o Gordon é ótimo para a imagem da polícia. Ele está sob controle e poderia até ser mais útil para nós. Sob controle? Seria mais fácil mandar meu pessoal dar um corretivo nele. Igual ao detetive Flash? Esse tipo de coisa não dá certo. Dê um jeito de colocar uma coleira no homem. Vai ser mais fácil controlar aonde ele vai. E como é que eu faço isso? Não é meu problema, Gillian. Eu te pago para isso. O Gordon é um homem de princípios. Explore isso. O caso amoroso de Gordon com Sarah Essen também é citado indiretamente em outra gravação, na qual Loeb ordena que Harvey Bullock, policial do CCPD, que na época era corrupto, se aproxime de Gordon e tente descobrir algo comprometedor sobre ele, sugerindo ainda que ele arme uma armadilha de sedução para o comissário. E aí que vem a implicação de ser a Sarah. O que você quer que eu faça? Vire confidente dele? O Gordon só confia em mim até onde pode me levar no colo. Então, não é muito longe. Tá, entendi. Eu sou grande. Você é um gordo molenga que precisa começar a merecer o que ganha. Caras como o Gordon têm queda por um tipo específico de mulher. Por acaso você já ouviu falar de síndrome de Lancelot? Que droga é essa? Você quer que eu vire cupido? Pense num jeito de resolver. Dê um jeito nisso e nem pense em estragar as coisas. Essa é uma das mais sutis, mas talvez para os fãs de longa data seja um pouco mais perceptível, é o encontro entre o Batman e a Talia al Ghul em Metrópolis, que na HQ Batman e Filho resulta no nascimento do Damian Wayne, o filho legítimo do Batman e o herdeiro da Liga dos Assassinos, neto, do Ra's al Ghul. No momento do jogo, o Batman está ali em busca do Poço de Lázaro para tentar retardar os efeitos que o Titan está causando no sangue dele, que ele está quase morrendo ali. E quando ele busca a ajuda da Talia, ela relembra dessa noite que nunca mais se repetiu. Nos quadrinhos até rola uma subtrama ali de que ela teria drogado o Batman para que ele aceitasse ficar com ela e assim ela conseguisse dar ao Ra's al Ghul um herdeiro vindo do Batman, porque ele queria que o próprio Batman herdasse a liga dele. Ele achava que era o único cara digno de casar com a Talia e de assumir essa missão dele. Então ele nunca iria conseguir convencer o Batman a abandonar a moralidade que faz ele ser o que é. Ele tentou conseguir um novo Batman por meio da filha. E isso tudo tem uma pequena pista no jogo, mas como todo mundo sabe, não existe Damian Wayne no universo Arkham, mas não deixa de ser uma referência muito interessante aí para quem tem um pouco mais de percepção sobre esses quadrinhos do Batman não tão badalados. No pacote de história do Capuz Vermelho em Arkham Knight, Jason Todd enfrenta a organização criminosa do Máscara Negra e também tem o próprio vilão como alvo, o que muito provavelmente é uma referência à rivalidade entre eles no filme animado Batman contra o Capuz Vermelho e no arco de histórias que inspirou o filme, Batman sob o capuz. Bom, e essa foi a nossa lista. Tentamos focar aí nas principais referências que tem mais impacto na trama dos 4 jogos. Claro que tem muito mais coisa além disso, mas se fosse trazer detalhe por detalhe, trazer todas as referências possíveis, se é que isso é possível, de contabilizar tudo que tem ali, iria levar 3, 4, 5 horas. Então tentamos focar no que é mais impactante, mas é claro, esteja livre aí para comentar se faltou alguma coisa. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e claro, não se esqueça de passar lá no canal do Grand Arkham, que vale muito a pena para qualquer um que é fã de Batman e da DC. Então esse foi o vídeo e até o próximo.